Oi, vamos começar a nossa conversa hoje já mergulhando direto no capítulo 24 de Jeremias. Ótimo. É um capítulo bem visual, né? E o contexto é chave. Exatamente. Acontece logo depois daquele primeiro grande exílio para a Babilônia. Isso, quando Nabucodonosor levou o rei Joaquim, a corte, os artesãos. Uma parte importante da elite de Judá. É nesse clima pesado, de perda, que Jeremias tem essa visão, bem na frente do templo do Senhor. E a visão é de 2 cestos de figos. Uma imagem simples, mas carregada de significado. Sim, e a diferença entre eles é gritante. Um cesto tem figos ótimos, sabe? Aqueles primeiros da colheita, perfeitos. Os melhores. Mas o outro? O outro cesto, nossa, figos péssimos, tão ruins que o texto diz que nem dava para comer, intragáveis mesmo, Esse contraste é o ponto central, né? com certeza. E aí Deus pergunta para Jeremias de forma bem direta: O que você vê, Jeremias? E a resposta é igualmente direta. Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são tão ruins que não dá para comer. Não tem meio termo na descrição. Não mesmo. E a pergunta que fica é: o que essa imagem tão forte, essa divisão radical quer dizer? Qual o simbolismo disso tudo? Bom, a beleza dessa passagem é que a própria palavra do Senhor explica o simbolismo para Jeremias. Não fica na especulação. Verdade. E o que ele diz sobre os figos bons? Então, os figos bons, aqueles excelentes, representam os exilados, o pessoal que foi levado para a Babilônia. Espera aí, isso é interessante. Geralmente a gente pensaria o contrário, né? Que os exilados estavam na pior. Exato, é contraintuitivo. Mas na visão de Deus, esses exilados são considerados bons e tem promessas específicas para eles. Quais promessas? Deus diz que vai olhar por eles, para o bem deles, que vai trazê-los de volta para a terra de Judá. Uma promessa de retorno. Mais que isso, é uma promessa de restauração completa. Ele fala: Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. É reconstrução. Edificar, plantar, linguagem de um novo começo. E o ponto alto é a transformação interna. Darei a eles um coração para que me conheçam. E aí vem a aliança renovada. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pois se voltarão para mim de todo o coração. Essa parte é fundamental, a condição do coração. Totalmente. A promessa está ligada a uma resposta sincera, a uma conversão genuína. Mesmo no exílio, Deus via um futuro para esse grupo. Ok, faz sentido. Uma esperança forte ali. Mas e o outro lado? Os figos ruins, os intragáveis. Esses representam o grupo que ficou em Judá. O rei Zedequias, que Nabucodonosor deixou lá como rei fantoche. Os oficiais dele, o pessoal que sobrou em Jerusalém. Isso. E também aqueles que fugiram para o Egito, achando que lá estariam seguros. Então, aqueles que, humanamente falando, pareciam ter escapado do pior. Exatamente. Mas Deus os vê como esses figos ruins, imprestáveis. E o julgamento para eles é bem pesado. Diferente das promessas para os bons, imagino. Completamente oposto. Deus diz que vai fazer deles objeto de horror. Uma coisa terrível para todas as nações. Nossa! Vão virar motivo de zombaria, maldição, um provérbio de desgraça por onde passarem. É rejeição total. Além dessa vergonha pública, tem mais alguma coisa? Sim, o juízo ativo de Deus. Ele enviaria contra eles a espada, a fome e a peste. Os instrumentos clássicos de juízo, né? Exato. Até que fossem completamente destruídos da terra que Deus tinha dado aos antepassados deles. É um fim trágico, uma erradicação. Que contraste brutal com a promessa de plantar os outros. A visão deixa muito claro. 2 grupos, 2 destinos radicalmente diferentes. Claríssimo. E a avaliação de Deus não se baseava na localização geográfica. Estar na Babilônia ou em Judá não era o fator decisivo. A fazendo, mesmo que fosse através do juízo do exílio. Os figos bons, mesmo sofrendo, eram vistos como o grupo com quem Deus tinha um plano de restauração. Dependendo de um coração voltado para ele? Isso. Já os figos ruins talvez representassem a teimosia, a falsa segurança, a recusa em aceitar o juízo divino e se arrepender. Permanecer na terra ou fugir para o Egito não o salvou.
Entendi. Então, para a gente resumir um pouco, Jeremias 24 usa essa imagem dos figos para mostrar o discernimento de Deus, né? Sim, um discernimento que vai além das aparências. Mostra que ele via esperança e futuro, os figos bons, até mesmo na situação terrível do exílio. Mas essa esperança estava ligada a uma mudança interna, a voltar para Deus de verdade. Exato. E por outro lado, quem parecia estar melhor, mas continuava desalinhado com Deus, os figos ruins, enfrentariam um destino muito mais severo. Fica claro que a avaliação divina era mais profunda. E isso levanta uma reflexão interessante, eu acho. Como Deus avalia as pessoas? Afinal, aparentemente, não é só pela situação externa, pela sorte ou azar, ou mesmo por pertencer nominalmente a um povo. Parece que tem a ver com o coração, com a disposição interna. Justamente. A promessa-chave para os bons era um coração novo, para conhecer a Deus. E a condição era voltar para Ele sinceramente. Fica a pergunta, né? Qual pergunta? Como essa tensão entre a aparência, a circunstância externa e a realidade interna do coração se manifesta? O que de fato significa ter um coração para conhecer a Deus, hoje, em qualquer situação? Acho que é algo para se pensar.